Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vim aqui contar um relato para vocês de ontem de clarividência e em seguida depois experiência fora do corpo que eu quero trazer aqui para vocês. Foi muito legal. Pessoal, recentemente eu tenho sentido algumas aproximações bem legais, espiritualmente falando, bem diferentes em assinatura energética, tá? Lá na sala, faz 8 anos, vai para 9 anos que eu atuo como médium ostensivo e terapeuta espiritual, através das incorporações, né, dos direcionamentos, das assistências que eu faço, tanto né, na sala presencial quanto à distância, tá? Então eu estou sempre movimentando as energias, estou sempre em contato, né, com os espíritos dessa forma mais direta e fazendo as minhas práticas. Então, não foi ontem, né, que eu comecei a fazer isso. E, naturalmente, a gente vai abrindo mais a sensibilidade, né, conforme a prática. E aí, pessoal, eu tô sentindo, né, vim percebendo e, né, atuando com algumas energias bem diferentes, tá? E aí foi bem interessante porque ontem eu estava fazendo a prática e eu estava no quarto sozinha, meu marido, meus filhos estavam tudo para cá, um já tinha ido dormir, o outro estava aqui na sala, o menorzinho com meu marido, e eu estava no quarto, fazendo prática, tá? E aí eu mentalizei, eu falei, nossa, eu sempre me deixo à disposição, eu falei, nossa, eu quero estar disponível para ser o que precisar ser, né? Para fazer o que tiver que fazer fora do corpo. Então, né, tô aqui, né? E aí eu estava fazendo a prática, de repente, eu senti do meu lado esquerdo, eu vi, né, na clarividência, veio um vulto bem escuro, assim, mas eu não senti que era, eu não vi que era um espírito ruim, né? Era uma presença muito forte espiritualmente. E aí eu vi um rapaz, né? Ele tava de preto, todo de preto, e ele tava, parecia que tava com um casacão preto assim, até parecia que ele estava de chapéu, tá? Eu não vi de muitos detalhes porque ele tava para mim, o tipo de densificação, de manifestação espiritual dele, eu não consegui perceber detalhes nítidos, tá? E ele apareceu para mim, foi meio que na periférica. Mas aí eu comecei a tentar mesclar aquela energia do campo dele com a minha, né, com o meu campo para tentar trazer mais detalhes. E aí eu senti uma autoridade espiritual, tá? Como se a pessoa estivesse ali, né? E aí me veio telepaticamente, ó, tá te esperando. Eu falei, ah, beleza. Pensei, falei, bom, então que bom que já tem alguém aqui para mim, né, pra gente sair juntos fora do corpo e eu ir, né, ser direcionado a fazer alguma coisa. Pessoal, dito e feito, saí do corpo. Eu não tive a saída clássica, lúcida, controlada, mas eu consegui trazer rememorações de lugares que eu fui. E essa noite eu estava com esse guardião, tá? Era um guardião, é um guardião, e ele, nós trabalhamos, ele incorporou no meu corpo astral e nós fomos fazer um desmanche com uma pessoa fora do corpo. Eu lembro da pessoa, eu penso que pela minha interpretação e sentimento é uma pessoa que eu realmente conheço aqui na matéria, não é uma pessoa de outra cidade ou alguém que eu não conheço aleatoriamente ou que eu tenha interpretado, mas eu vi, eu senti a assinatura energética e falei, tá, é tal pessoa, é fulano que eu tô vendo. E aí a gente fez um desmanche com, né, o guardião, acoplou no corpo astral e foi tão legal, porque nós deitamos esse rapaz, era um homem, um rapaz, nós deitamos ele como se fosse numa maca, no lugar que a gente estava ali. E esse guardião e eu, a gente vinha com a mão assim, ó, e pegava aqui, assim, ó, mas com firmeza. E a gente arrancava coisas daqui dessa pessoa, tá? Que estava prejudicando o sistema energético dele, como se fosse uma coisa direcionada, tá? De alguém, demanda de alguém para esse rapaz. E o mais interessante é que o rapaz ele estava semi-consciente e ele ficou com medo. Ele ficou com medo de mim e do guia,
Por causa da energia, gente. Tem alguns espíritos que eles são mais brutos. É assim, tá? Mas não é ruim, tá? É porque eles têm essa forma de agir, de ser, são sérios. E dependendo da linha que esses espíritos às vezes trabalham, prestam às vezes, né, algum tipo de assistência. Ultimamente eu venho tendo contato com muitos espíritos que frequentam o astral de Quimbanda, tá? E assim, normal, tá? Cada um tem o seu caminho. Só que a energia é muito forte, é densa. Então, tem gente que assusta, e espíritos também, e só que a gente tá ali para ajudar, fazer assistência, fazer o bem, né? E aí, o que que aconteceu? O rapaz ficava olhando assim, ó, com o olho, né, estatelado para frente, e ele ficava com medo. E aí veio uma outra pessoa olhar aquilo que estava acontecendo, e ele ficou olhando, observando, mas acompanhando o trabalho, e eu cedendo total, vamos lá, né, permitir o acoplamento, a gente fazendo aquele trabalho de limpeza. E o rapaz que veio auxiliar, que veio olhar, acompanhar, que foi que trouxe esse moço para a gente fazer essa limpeza. E ele virou para mim e falou assim, para mim e para o guia, porque nós viramos uma coisa só, tá, gente? Na corporação, no plano astral, você e a entidade é uma coisa só, tá? A mente, né, o mental, ele fica sincronizado, tudo, né, simultaneamente, ele vê muito interessante. E aí ele chegou perto assim, ele vinha perto do meu rosto e ele falava assim: Nossa, é... mas ele falava para mim, para entender o processo do guia. Aí ele falava assim: Por que que ele fica dessa forma com você? Qual forma que é essa? Pessoal, esse guia, ele quando ele às vezes ele plasma formas mais assim, é a forma dele de atuar no astral, às vezes mais animalesco. Então, ele ficava, eu ouvia o som psíquico, como se ele estivesse rosnando, tá? Com a respiração ofegante, mais ou menos desse jeito, tá? E eu manifestava aquilo com ele, porque eu estava cedendo, né, a ponte ali do meu corpo astral. E aí eu expliquei para ele, eu falava, olha, ele é assim, é normal. Alguns são assim, eles se apresentam dessa forma por questões de imposição energética, de autoridade e é a forma que eles encontram de trabalhar e circular a própria energia. Então eu trouxe essa informação, eu acalmei aquela pessoa que estava comigo ali, para ele entender e ele confiava em mim, porque ele levou a pessoa até ali para a gente desmanchar e fazer esse trabalho. E aí eu explicava para ele. E realmente isso é muito comum. Não sei se o pessoal que está me assistindo aqui já foi em alguma gira, por exemplo, alguma sessão, né, espiritual que tem espíritos que trabalham em áreas, né, mais densas. Muitos se manifestam assim, tá? Dessa forma. Então é bem comum, né? Às vezes tem a fala mais grossa, tem uma forma de manifestar. E isso tá tudo bem, pessoal. Não precisa ter medo, nem receio. Eles caras estão ali para fazer o que ninguém faz. O que poucos fazem, né? Que é mexer com coisa pesada, coisa suja, né? Com complexidades bioenergéticas, tá? E aí eu voltei da experiência, a gente tirou, tá? Tratamos a pessoa, tiramos as demandas, me desconectei e depois disso eu não lembro muitas coisas, mas alguns momentos também eu lembro que eu fui para outros lugares, conversei com pessoas, coisas de rotina aleatória. E outras, né, informações que a gente acaba pegando no plano espiritual, de questões particulares. E aí eu voltei pro corpo. Na hora que eu voltei, eu já senti o impacto. E eu falei, poxa, que top, né? Que bom que eu pude servir para fazer esse tipo de assistência. Tô sentindo até agora a energia dessa consciência, desse guia, né, desse guardião. Confesso que eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, tô com um pouquinho de enxaqueca, mas vai passar e eu entendo que é por causa das energias.
E, enfim, e eu tô sentindo a presença. Agora que eu tô falando com vocês no vídeo, eu senti a aproximação, tá? Que eu começo a pensar nele, trazer a assinatura energética, eu conecto com a aura e eu tenho algumas manifestações e acesso, né, a essa consciência, e ele me acessa também, tá? Então eu senti o acesso dele aqui à minha aura agora mesmo, tá? Enquanto eu tava conversando com vocês, tá bom? Pessoal, é isso então. Gratidão, paz e luz para vocês.